Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E hoje eu quero conversar um pouco sobre uma condição muito natural, porém que é muito importante, que é o envelhecimento. Saber envelhecer é uma experiência natural e muito bonita. É uma fase da vida que muitas vezes é considerada pela sociedade como doença, mas envelhecer não é sinônimo de doença. Nós precisamos saber que envelhecer tem a ver com qualidade de vida. Mesmo que o indivíduo tenha aí os seus 60, 70, 80 anos de idade, o ideal é que ele tenha qualidade, e não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista também psicoemocional e social. E é importante que o indivíduo tenha autonomia, poder conversar, poder interagir com a sociedade, com o meio, e não se achando que é algo que ele não pode mais fazer nada na vida. E isso faz com que ele acabe tendo uma qualidade de vida muito ruim. Então, envelhecer também é um desafio psicoemocional. A gente sabe que indivíduos que envelhecem e acabem, por exemplo, diminuindo o seu convívio social, o seu contato social, se aposentando, mudando de casa, perdendo os entes queridos à sua volta e não procurando renovar-se, acaba muitas vezes tendo uma qualidade de vida muito ruim e então o seu nível de viver até o final da vida passa a ser alguma coisa muito sofrida. E a gente sabe que o envelhecimento tem que ser um processo natural, contínuo e individual, e que depende, muitas vezes, o envelhecimento depende tanto da parte genética, quanto da parte dos hábitos que ele teve na vida, e aí faz com que ele tenha aí, cada um tenha um tipo de envelhecimento e uma forma com que ele vai então ter aí os seus dias, né? O envelhecimento natural e contínuo não deve ser colocado como um sinônimo de adoecimento. E para tanto é importante que o indivíduo tenha basicamente são 3 pilares em que a gente sustenta a pessoa para que tenha um envelhecimento com saúde, com qualidade, que é uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em nutrientes, porém de preferência em alimentações mais naturais, frutas, verduras, legumes, não ingerir muito gorduras, diminuir um pouco aí o açúcar e o sal para evitar aí eventuais problemas com relação à hipertensão arterial, diabetes, osteoporose. Ingerir muito líquido, uma vez que
é muito comum o indivíduo com uma certa idade acabar ficando aí desidratado. Cuidar bem da parte física, ou seja, também fazer uma caminhada, uma ginástica, uma hidroginástica diariamente. Não precisa ser alguma coisa muito acentuada, mas tem que ser alguma coisa contínua, fazendo aí uma boa atividade física. E também a interação social. É importante que a pessoa com uma certa idade, aliás, não só com uma certa idade, todos nós tenhamos um bom convívio social, porque a gente sabe que é a partir do momento em que ele não tenha um convívio social adequado, isso faz com que ele acabe se fechando, acabe não tendo estímulos e acaba tendo uma qualidade de vida muito ruim. Então é muito importante que se tenha aí uma relação intersocial muito boa, participando de grupos, fazendo muitas vezes cursos. Sempre é tempo aí de aprender, de evoluir. Não é porque está com uma certa idade que não há necessidade de mais aprender. Há necessidade sim, cada vez mais, de fazer aí os seus exercícios do ponto de vista psicoemocional e também de aprendizado. Sabemos que também é importante a participação da sociedade de um modo geral, e também o idoso ele deve ser respeitado pelos parentes, amigos, e aí então é importante que tenha uma certa atenção com as pessoas com uma certa idade, que a gente sabe que com o passar do tempo o indivíduo começa a ter uma diminuição natural das forças musculares, começa a ter um enfraquecimento ósseo, muitas vezes ele começa a ter alguns lapsos de memória. É comum isso com a própria idade. A visão já começa a ficar um pouquinho mais devagar, a audição também. Então tudo isso é importante que a pessoa com uma certa idade comece a prestar atenção e faça regularmente aí um acompanhamento médico para ver como é que estão as coisas. Nós sabemos que atualmente não, já há algum tempo tem aí um acompanhamento do SUS com relação à pessoa da terceira idade, proporcionando inclusive cursos, áreas de lazer, fisioterapia, hidroginástica e proporcionando inclusive vacinações, que são o que vai ajudar aí muito a pessoa nessa terceira idade. Então é importante que a pessoa acabe sempre estando na ativa e tendo sempre a vontade de viver e de participar aí do dia a dia. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as informações, as notificações e toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E até a próxima semana.